Fala galerinha, beleza? Tomada Pop novamente e hoje nós vamos falar de algumas curiosidades do cinema. Se você tivesse a oportunidade de interpretar um personagem no cinema, você gostaria de ser o vilão ou o mocinho? E se eu falar pra você que os mocinhos geralmente, eu digo geralmente, ganham mais verdinhas do que os vilões, você mudaria de opinião? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes que as pessoas querem ganhar mais do que os mocinhos, mas acabam dando um tiro pela culatra, um tiro saindo pela culatra. Sim. Isso foi o que aconteceu com Jonah Hill, elenco do The Batman se formando. Sim, temos alguns confirmados, algumas confirmadas também, mas isso a gente vai falar num outro vídeo. Jonah Hill, ator conhecido por fazer vários filmes de comédia, ele tem até uma interpretação muito bacana, consegue dar muita personalidade aos personagens dele. Ele estava sendo cotado para viver um vilão que a gente não descobriu qual seria, né? Eu supus que poderia ser ou o Pinguim ou o Chapeleiro Louco, mas não vai ser nenhum, por quê, PH? Ele queria ganhar mais do que o mocinho, mais do que o Batman, do que o Bruce Wayne, que será interpretado por Robert Pattinson. Mas aí você fala, cara, mas isso é inédito no cinema? Aí que o Tomada Pop vai mostrar pra você que isso já aconteceu. Jonah Hill e Robert Pattinson, basicamente eles têm a mesma visibilidade na indústria cinematográfica. Podemos dizer de filmes de Jonah Hill como, por exemplo, Cães de Guerra, com o aclamado Todd Phillips. Esse filme é ótimo. Exato, ele foi indicado ao Oscar pelo filme Moneyball. E aí você fala assim, então o Jonah Hill ele tá um pouco mais conceituado. Então, Robert Pattinson também fez alguns filmes, fez uma série muito aclamada, né? De um vampiro que brilha na luz do dia, né? Mas ele vai dar a volta por cima, eu acredito, hein? Exato. Então, assim, não dá pra de repente falar assim, Jonah Hill está acima de Robert Pattinson, mas no máximo equiparados. Mas ele quis ganhar mais do que Robert Pattinson, um vilão ganhar mais do que Robert Pattinson. Ele acabou perdendo a oportunidade que, provavelmente, sendo o Pinguim, que era mais cotado, ou o Chapeleiro Louco, que é a sugestão, que é a crença, a especulação de Luiz, ele iria trabalhar em mais de um filme. Sim. Possivelmente trabalharia em 3 filmes, como é o que está cotado o The Batman. E ele provavelmente não. Ele certamente, ou podemos afirmar que ele não estará no próximo filme de The Batman. Agora, quem a gente pode afirmar categoricamente que ganhou mais do que o mocinho sendo um vilão foi Jack Nicholson em Batman. Batman, The Batman. Será que eles estão querendo repetir essa história? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O Jack Nicholson que interpretou o Coringa, né? Com Michael Keaton interpretando o Bruce Wayne, o filme de Tim Burton. Sim. Também podemos falar que Jack Nicholson virou um ícone dentro desse filme, porque todo mundo falava, cara, Jack Nicholson é o Coringa definitivo. Porém, depois veio um certo Heath Ledger e mudou um pouco as coisas. Mas ele já tinha toda a sua carreira e ele ganhou nada mais nada menos que em torno de 60 milhões de dólares. Pouco pra você? Robert Downey Jr. Ele pediu, além do cachê dele, ele queria participação na bilheteria. E os diretores, os produtores, a Warner, ela autorizou isso e ele ganhou nada mais nada menos do que esse valorzinho que a gente comentou. E isso não foi a única vez. A próxima vez que aconteceu foi Também em filme de super-herói, não é, PH? Olha só que coincidência. Coincidência? Acho que não. Foi no filme Homem-Aranha 2, em que Alfred Molina, sim, Dr. Octopus. Eu gostei muito daquele Dr. Octopus, Sim. só queria deixar isso bem registrado. sinistro, E eu acho que o Homem-Aranha não conseguiria ganhar dele, né, naquela luta. ele abandonou a luta, né? Foi pesado. A consciência bateu. Cara, Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes solo de todos os tempos. Mas voltando, ele ganhou mais do que o Tobey Maguire. O Tobey Maguire que ele estava começando a carreira dele, e acho que até então o único filme de destaque dele foi o próprio Homem-Aranha, né? Exato. Alfred Molina já vinha de vários filmes de cinema na década de 80 e 90, como a gente pode citar o filme Experiência. Então, ele bateu o martelo ali também, e com a participação dele, com a visibilidade, quanto o tempo de tela dele, justificam esse valor a mais dele ter ganhado de Tobey Maguire. Mas galera, a gente vai entrar agora em assuntos mais obscuros. Por quê? Falar de valores, falar em receitas, quanto que cada um ganhou, não é tão fácil de você achar na Não internet. existe um portal da transparência do cinema. Então agora, esses próximos que a gente vai falar são especulações, mas que
muito que provavelmente ganharam mais os vilões do que os mocinhos quando a gente fala nas verdinhas. Mas antes de dar continuidade aqui no nosso vídeo, a gente tem que pedir para você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assuntos variados, resenhas de filmes, séries e assuntos muito bacanas que vão deixar você muito entretido. Além disso, a gente tem que mandar, é claro, aquele abraço para os nossos canais parceiros. Primeiramente, Nerd Orbit, sempre trocando aquela ideia, sempre em contato com a gente. Confira lá no canal dos caras que é muito bom. Também precisamos dar aquele abraço para Alex Soares, lá de BH, do canal Tudo de Bom. Ele sempre incentiva os seus seguidores, os seus inscritos, os seus visualizadores a curtirem e assistirem o Tomada Pop. Então, aquele abraço. E se você é de Mogi das Cruzes, região, tá procurando aquele jogo da hora, de PC, de console, um controle maneiro, vá lá na nossa loja parceira 2D Games. Então, como a gente precisa falar, The Number One na nossa especulação. Nós temos Anthony Hopkins no filme Silêncio dos Inocentes, contracenando com Judy Foster, né? E aí a gente já entra um dado interessantíssimo pra gente pensar, que é o machismo dentro do cinema. Lá naquela época não tinha toda essa visibilidade, não se falava tanto a respeito da equiparação de salário para funções iguais. Então com certeza isso influenciou para que neste filme o vilão ganhasse mais do que a mocinha. Eles tiveram um tempo de tela bem parecido, também tiveram uma visibilidade muito grande, porém ela era a protagonista, ela era a mocinha e ele era um personagem de apoio. E que apoio! Nada mais nada menos que eles foram indicados e vencedores do Oscar naquele ano, além do próprio filme. E outro filme que aconteceu isso também, pasme, parece que é alguma coisa do universo, algum misticismo em volta, que é um filme de super-herói, que é Superman: O Retorno. Kevin Spacey ganhando mais do que Brandon Routh, aí vocês falam, quê? Quem? De que vocês estão falando? Kevin Spacey interpretou o Lex Luthor, e lá ele já era conhecido por filmes como, por exemplo, Beleza Americana. E que filme? Exato. Agora, Brandon Routh era totalmente desconhecido. Ele continuou. Eu também não lembro muito dele, não. E ele interpretou o Clark Kent, ele interpretou o Superman. E lá naquela época eles queriam fazer como se fosse uma sequência direta dos filmes da década de 70 e 80, interpretado por Christopher Reeve. O filme ele tem até algumas nuances bacanas, tem até alguns temas na internet que falam que o filme ele não foi tão ruim assim, mas ele não foi bem aceito. Ele fez até que uma bilheteria razoável, mas... É quase o que falam de Liga da Justiça, né? Não é tão ruim assim. Agora, se você quer ver Brandon Routh usando esse uniforme novamente, você vai ter essa oportunidade no Crises das Infinitas Terras, da série da CW, o crossover da CW. Sim, se você quer saber e se você quer saber um pouquinho mais sobre Crises das Infinitas Terras, vai lá no canal Tudo de Bom que ele tem uns vídeos bem bacanas sobre o assunto. Na nossa sequência aqui a gente tem que falar The Number 3, velocidade máxima. Ficou ruim, foi estranho. Mas quem tava naquele filme, Luiz? Tínhamos Dennis Hopper. Conhecem Dennis Hopper? Não? Porra, como não? E Keanu Reeves. Keanu Reeves, vocês sabem quem é, né? O crush da internet. Naquela época, Dennis Hopper já era conhecido, já vinha de cinema desde a década de 60, 70, 80, 90, 100? Não, desde a década de 60 pelo menos. E o Keanu Reeves ele ainda não era consagrado no cinema, ele tinha feito filmes como Bill e Ted e Caçadores de Emoção, mas foi Velocidade Máxima que alavancou a sua carreira. Acelerou, né? Colocou a carreira dele em velocidade máxima, literalmente. E não parou até hoje. Naquela época, Keanu Reeves fazia um policial e Dennis Hopper era o vilão do filme. Basicamente, muita probabilidade dele ter ganhado mais do que Keanu Reeves. Agora, vai tentar ganhar mais que o Keanu Reeves hoje no cinema? Ninguém consegue. Não. Agora, vocês acreditam em Virada por Cima, Um Dia da Caça, Outro do Caçador? Pois bem, novamente, filme de herói. Dessa vez nós estamos falando de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Michael Keaton, ele falou, tá, Jack Nicholson, você ganhou mais do que eu, mas agora é minha vez. Tom Holland, se segura aí, que eu vou ganhar mais do que você. Ele interpretou Abutre neste filme Homecoming, do Homem-Aranha. E muito que provavelmente, com toda essa bagagem, ele já tinha vindo recentemente do filme, né, Birdman. Que filme legal.
Birdman, a Inesperada, não sei o que, um nome ridículo. Mas E ganhou o Oscar. filme- E ganhou o Oscar. Ganhou o Então Oscar. lá ele voltou, né? Ele cresceu novamente. Sim, com certeza. E Tom Holland estava vindo ali, né? Nos seus primeiros passos ali na Marvel. Gatinhando na Marvel ali, ganhando o carisma todo. Porque hoje em dia ele mora nos nossos corações. Com certeza, principalmente se for pra você saber spoilers. E aí, Michael Keaton muito que provavelmente já tenha ganhado mais dinheiro neste filme do que o próprio Tom Holland. E o que é bacana de dizer, ele pode voltar em filmes futuros, porque ele está apenas na prisão. Olha, isso é interessante. Legal, Marvel. Será que gera um vídeo novo? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos aguardar. E aí, com tudo isso que a gente falou aqui, a gente tem atores que ganharam Oscar, que estavam com a carreira em ascensão, atores masculinos, atrizes femininas. Tudo isso faz a gente pensar, tá, o que leva um ator, uma atriz ser valorizado, ter um grande salário, medir o seu salário ali com os outros protagonistas? Será que é o tempo de tela? Será que é o prêmio que ele trouxe? O que você pensa? Comenta aqui com a gente. E não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Se você tem alguma temática bacana que você quer ver, ou Tomada Pop comentando, Comenta aqui pra gente. não deixe de compartilhar os nossos vídeos, assistir todos os nossos vídeos que a gente tem aqui no nosso canal. E